Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de cada um de vocês para que cada um venha entender a vontade de Deus para a sua vida. E quando você entender a vontade de Deus, o que Deus quer de você, e você se aplicar, e você se entregar, e você exercitar, e você procurar fazer essa vontade, então aí sim você vai ser feliz. Enquanto isso não acontecer, você vai ciscar para lá, ciscar para cá, vai fazer isso, você vai tentar de todos os jeitos e não vai conseguir ser feliz. E o pior, você vai passar a vida toda tentando ser feliz através na feitura da sua própria vontade. Não vai conseguir. Não vai conseguir. E eu estou aqui meditando sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um religioso afinco, um religioso aparentemente sincero, uma pessoa correta. Ele era um príncipe, um dos principais dos religiosos, um homem assim muito respeitado por conta da sua posição dentro da igreja, ou melhor, dentro da sinagoga, dentro do judaísmo. Então ele veio estar com Jesus à noite, provavelmente com medo de ser visto com Jesus. Então, Jesus, quando ele aproximou-se de Jesus, ele disse: Senhor, sabemos que é mestre, bem sabemos, quer dizer, eles, os judeus, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus foi direto ao assunto, foi direto ao ponto e respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, para se ver o reino de Deus, tem que se nascer de novo. Tem que se nascer de novo. Depois Jesus disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. E se não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, eu fiquei imaginando assim, Jesus estava falando para aquele homem instruído, erudito, um homem que aparentemente era espiritual. Ele estava falando da linguagem espiritual, estava falando da linguagem celestial. Mas mesmo sendo um mestre da religião judaica, um mestre, um professor, um instrutor, ele não entendia nada do que Jesus estava falando. E Jesus também não se preocupou em explicar para ele, como muitas pessoas ficam perguntando: mas Jesus, bispo, como é que é nascer de novo? Como é isso? Como é aquilo? Jesus só fazia as suas colocações pontuais. E quem estivesse interessado em entender o que ele falou, tinha que buscar. Quer dizer, Jesus ensinou como você pode receber o Espírito Santo. Você sabe que existe o Espírito Santo, você sabe que o Espírito Santo vem sobre nós, ele quer fazer morada dentro de você. Mas você fica perguntando: mas por quê, bispo? Mas como isso acontece? O que eu tenho que sentir? Eu tenho que falar em línguas? Eu tenho isso? Jesus não falou nada
com Nicodemos, a não ser aquela palavra que, olha, se não nascer da água e do Espírito Santo, se não nascer de novo, não pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos ficou em parafuso, ele entrou em parafuso, porque ele disse: Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Ele estava falando de si próprio. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quer dizer, Nicodemos, apesar de religioso, apesar de uma pessoa assim, mestre, ele não entendia nada das coisas celestiais, ele entendia das coisas materiais, físicas. Porque é assim que acontece. Enquanto a pessoa não nasce de novo, não nasce da água do Espírito Santo, ela não entende o reino de Deus. E falar do reino dos céus, então aí é que ela entra em parafuso. Para que você entenda a palavra de Deus, que é a palavra que vem, que saiu da boca de Deus, você tem que mergulhar nos pensamentos de Deus. Você tem que raciocinar, mas raciocinar mesmo. E hoje em dia, ninguém quer raciocinar. Todo mundo quer de graça, quer já pegar a coisa pronta. Todo mundo prefere assistir televisão do que assistir ou ouvir uma mensagem celestial. Porque ela tem que pensar. Então ela prefere ver, assistir e curtir o que assiste do que pensar. Ninguém quer pensar hoje em dia. Aliás, toda a tecnologia hoje leva as pessoas a ficarem preguiçosas com respeito ao pensamento. Mas, com respeito às coisas de Deus, não tem outra saída. Se você quer saber o que Deus quer falar ou está falando com você, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que jejuar, você tem que se esmerar, você tem que se esforçar, você tem que colocar toda a sua vida, você tem que mergulhar no mar imenso que é a palavra de Deus. E conforme você vai meditando, raciocinando e orando e pedindo a Deus orientação, ó, meu Deus, me ensina, o que o Senhor quer falar com essa mensagem? Nascer de novo? Como é que pode uma pessoa, estando viva, nascer de novo? Como é que pode? Pois bem, amiga e amigo, eu também não vou explicar para você, não. Se Jesus não explicou, eu que vou explicar. Eu só sei dizer o seguinte: se você quiser ver o reino de Deus, ou melhor, não apenas vê-lo, mas entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito Santo. Bom, tecnicamente eu vou explicar aqui. Você, quando nasce da água, quer dizer, você remove os seus pensamentos. A palavra de Deus remove os pensamentos religiosos, pensamentos que você tem carregado ao longo da sua vida e coloca os pensamentos de Deus. Então você se submete à palavra de Deus e começa a obedecê-la. Então o Espírito Santo, que é o Espírito da palavra de Deus, ele vai orientando você paulatinamente, dia após dia, até que chega um momento em que ele, o Espírito Santo, revela para você o Senhor Jesus, o Filho dele. Ele apresenta Jesus para você e você se torna uma nova criatura. Enquanto você não nascer da água e do Espírito Santo, você não pode nem ver, quanto mais entrar no reino de Deus. Eu sei que isso aí é assim meio complicado para quem é religioso ou religiosa, para quem está acostumado a recitar a Bíblia
de cós salteado, mas não teve ainda a experiência com Deus, então essas pessoas ficam em parafuso e continuam vivendo uma vida religiosa, mas não uma vida no reino de Deus. Jesus, amiga e amigo, ele quer fazer-se presente na sua vida 24 horas por dia e por toda a sua vida, por toda a eternidade. Mas você tem que correr atrás, você tem que buscar. Você que tem que querer. E essa sede, e essa fome tem que brotar de dentro de você para que então o Espírito Santo possa vir atender a sua necessidade, a sua fome, a sua sede, porque Jesus disse: vinde a mim os que estão, ou quem tem sede, melhor dizendo, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Então, se você não tem sede, você vai ficar do lado de fora. Se você tem sede, busque, porque ele vai revelar a você. Por isso que na Igreja Universal nós temos reuniões de busca. Por exemplo, aos domingos, às quartas-feiras, são reuniões específicas para as pessoas que têm sede de Deus. Pessoas que não estão com sede de cura, de libertação ou de milagres pontuais, mas que têm sede de conhecer o Senhor Jesus. E você é o nosso convidado aqui no Templo de Salomão. Neste domingo estaremos pela manhã, às 7, em ponto, às 9h30 e também às 18 horas, tentando passar para vocês aquilo que Deus tem nos dado. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Desculpa, amanhã é sexta-feira, tá legal. É porque na sexta, de sexta para sábado, às 3 horas da madrugada, nós estamos viajando e eu não posso lhes garantir que estarei às 3 da manhã orando com vocês. Mas, se nós tivermos condições físicas, nós estaremos orando, tá bom? Mas se não tivermos, mais tarde nós estaremos juntos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.